Mais uma pitada aqui sobre o carnaval. A deputada ou deputade, hein, Larissa? Você aprendeu a escrever a lauda com alemão? Tinha que estar escrito: a deputada Érica Hilton desfilou na noite de sexta-feira pela Mocidade Unida da Moca, Escola de São Paulo, com uma faixa com a palavra presidenta. A congressista foi destaque no terceiro carro alegórico da agremiação, que teve como tema Trincheiras Brasileiras, Mulheres Negras e Revoluções. Engraçado, ninguém me convidou para esse desfile. Eu iria lá como conservadora, como católica. Pô, não é a diversidade? Eu quero ir. Em sua estreia no grupo especial, a escola foi a primeira a se apresentar. A gente tem um trecho aqui para nossa audiência. Brasileiras. E a gente vê aí no destaque central Érica Hilton, deputada, representando a mulher de poder, com a faixa de presidenta. A escola vem com um carro que propõe simbolicamente a possibilidade de um país governado por uma mulher negra. Eu achei que só ela era trans, mas eu tô vendo que o molejo também é completamente trans, viu? Pois é, né? Pois é. Não, mas aí é claramente um problema de distúrbio de personalidade política, no caso, né? Assim, de delírio de onipotência ou de percepção errática da realidade, porque, primeiramente, que ela é só uma deputada federal, apenas. Ainda tem muito para tentar alcançar vetas maiores. Vamos ver se vai ser reconfirmada também, eventualmente. Mas o carnaval virou o quê? Virou um desfile da turma da esquerda para começar a se promover para as próximas eleições? É o Lula no Rio e a Érica Hilton em São Paulo? Agora, imagina só se o Bolsonaro tivesse pago com dinheiro público uma escola de samba para homenagear ele como o primeiro capitão a se tornar presidente do Brasil, né? Primeiro conservador a se tornar presidente do Brasil. O que teria acontecido? Eles teriam mandado a polícia militar dentro da escola de samba, busca e apreensão, bloqueio das contas correntes, página da internet da escola derrubada, todos os telefones sequestrados, né? E 24 horas para se explicar o porquê escolheram esse tema e também, claro, tinha que devolver o dinheiro público colocado na escola. Já que estamos falando da esquerda e temos tribunais superiores, que essa é a gravidade, tribunais superiores coniventes com esse uso privado do dinheiro público, com esses abusos do Código Eleitoral, com esse atropelamento da lei, porque eu me pergunto, mas aqueles milhões de reais de dinheiro público colocados na Escola do Rio já podem ser contabilizados como despesa de campanha? Já podem ser colocados no sistema do TSE como despesa de campanha para esse ano? Ou isso aqui fica de fora? Só para entender se tem isonomia entre as várias partes do que estamos falando na campanha eleitoral. Então é isso. E temos um corrupto sendo homenageado no Rio de Janeiro com dinheiro público e temos alguém que claramente tem delírio de onipotência que está sendo homenageada aqui em São Paulo. Tudo com dinheiro público, então paguem seus impostos em dia, porque não só a Janja é cara, como a turma está delirando. Aqui, nesses momentos você fala, a sonegação não é mais um crime, em alguns momentos é uma obrigação moral quando a gente vê coisa desse tipo. É uma legítima defesa. Olha só, é interessante porque no Rio, Caivano, nós tivemos o honesto trans, aqui em São Paulo nós temos a mulher trans, e tem um comentário também muito bom aqui da nossa audiência que diz o seguinte, que ele não concorda, acho que é Letícia o nome da moça, não concorda nem em número, nem em grau, muito menos em gênero. Boa, perfeito. Então, isso pode ser, eu vou com o caute, isso pode ser F20, que é o código CID para esquizofrenia. E um dos sintomas cognitivos, não precisa ter todos, a pessoa, claro que tem graus, é você ter problemas com tomadas de decisão. Então veja, além do que nossa audiência aí colocou com brilhantismo, nós temos a questão de que ela se identifica como um homem trans, é isso? Uma mulher trans. O Érica aí, a Érica Hilton é uma mulher trans. Você vê a dificuldade da gente entender tudo isso. E aí ela foi casar com um homem trans, então. Homem trans. No final das contas é um casal. É isso. No final das contas é um casal. Então veja, ela não conseguiu definir-se, não conseguiu decidir o que ela é, e aí ela foi casar com alguém que também não decidiu. E tá certo, porque se encontraram. Perfeito, deu match, fechou.
Tá tudo certo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém tem com a vida pessoal dela. Agora, transformar isso em bandeiras e defender isso como se fosse o correto para a sociedade que é o problema. O correto para crianças, o correto para adolescentes. Não, viva a sua vida. Seja feliz. É isso que nós todos desejamos. Não venha fazer pregação que você não pode sustentar depois, porque nem você sustenta. Você sequer usa o dinheiro público da maneira como deveria ser utilizado, em favor do que é público. Você foi contratar o seu maquiador para dentro do seu gabinete. Tá difícil de compreender, hein? E esse trabalho, hein? Pensa em duas pessoas que trabalham com esses valores. Esses trabalham, viu? Se fosse só isso, seria o mínimo, né? O problema é que ela é responsável por apresentar um projeto de lei que é a escala 6x1, sem sequer que seja estudo de impacto. Porque assim, a gente sabe que em Brasília tem muita gente que tem problema em saber ler e escrever, mas também fazer cálculo para algo tão grave como impor, na verdade, a escala 4x3 antes de apresentar uma PEC, não é uma questão de mero decoro parlamentar. É assim, é dignidade, é um ponto assim, é o mínimo, é o básico, é o pré-requisito de poder abrir a boca e falar qualquer coisa, emitir qualquer sinal, né, sonoro, dar qualquer opinião sobre algo do qual não sabemos nada. E esses têm a pachorra de apresentar projetos delirantes, que se vocês pegarem, eu convido vocês a baixarem o projeto de lei lá da Erika Hilton, tá lá no sistema da Câmara, e ler o absurdo que tá lá sem um número, uma cifra, e ao mesmo tempo vai lá e depois de algumas semanas aparece num carro alegórico do presidenta. Porque já que temos um analfabeto no Planalto, quem sabe alguém que não sabe fazer cálculo possa ser um dos sucessores, né? Bom, a gente tem o Haddad também, que está na pasta da Fazenda, não sabe fazer ótimo conta, candidato então, também. Só nomes bons. Estamos bem no Brasil, hein, gente? Pois é. Belucci, quero te ouvir, então, a respeito dessa faixa aí da Erika Hilton. Eu ia pegar justamente esse ponto que o Caut trouxe aqui para a nossa audiência. Estão pegando o gancho. Não é à toa, a gente aqui, claro, estamos tratando com um bom humor, né, para não enlouquecermos, afinal de contas, com essas notícias todas do nosso país, né, eles já roubaram tudo da gente, né, só faltava agora roubar a nossa alegria, nunca permitam isso, não permitam que... Já estão roubando. Não permitam, porque a alegria está na alma, não permitam que roubem a alegria de vocês. Mas veja bem, Belucci, é uma estratégia, tanto o projeto da escala 6x1, porque a Erika Hilton só tem ligação com a pauta UOL, que é estratégia também estar ali na avenida, né, se apresentando ao grande público, porque pode ter pessoas que não a conheçam, passaram a conhecê-la a partir desse desfile. Pois é, e você vê que, na minha visão, também configura uma propaganda eleitoral, é a presença dela com a faixinha lá presidencial, e ela tem esse caso dos maquiadores que o Caivano mencionou. Nesse caso, né, são contratados ali no gabinete para fazer maquiagem nela, que ela posta os seus reels lá, os seus shorts, como, né, uma coisa glamurosa. Shorts. Como se fosse... Você viu como ele entende de rede social, né? Não, mas eu fiquei em dúvida. Shorts, sabe? Eu sou da antiga, né, Lute? Não chama é aquela coisa curtinha? Tá bom. É um videozinho curto. No caso eu não quis te interromper de verdade. Foi só uma dúvida mesmo. Que seja o shorts que esconda tudo. Aí ela, nesse caso dos maquiadores... Nesse caso dos maquiadores, eu não tenho notícia até hoje de que o MP, a Justiça Eleitoral, entrou com alguma ação, porque ali o trabalho do gabinete, em tese, é político, ainda que seja de uma vagueza enorme, que é um trabalho político de gabinete, não me parece que seria o caso de maquiadores, né, para um parlamentar. Então, ali não me tem notícia ainda, até por isso que a Erika Hilton é conhecida como dona do Ministério Público Federal, porque ela sempre aciona o Ministério Público Federal, manda notícias crimes e o Ministério Público Federal, via de regra, avança com as ações da Erika Hilton, porque ela é uma pessoa agressiva, autoritária, censuradora, ditatorial, se errou pronome, se chamou por outro nome, ela entra com notícia crime, o MP normalmente acolhe. Porque o MP está lá para atender o que o Caivano bem mencionou, a opinião pública, que não é a opinião do público, é a opinião desse mainstream que domina. Então ela tem sempre faz as notícias crime, o MP vai lá, não, errou o pronome, ou no programa da Globo, o BBB, falou tal coisa sobre o público GLS, que chamava na época, ela vai para cima. E essa questão dela se colocar lá como mulher, o que a gente tem é que antigamente você tinha o que chamava movimento GLS, que tinha
até a parada gay aqui na Avenida Paulista, que chamava Parada Gay na época, não sei qual é o nome hoje, Parada LGBT, enfim, e aí teve essa questão da adesão do que se chama o transmovimento, algo nessa linha, e sequestrou o movimento para si, né? Tanto que você tem dentro do próprio movimento os que se chamam gays, lésbicas e simpatizantes falando, vocês tomaram o movimento da gente, agora tudo é contra, porque eles mesmos dizem, se identificam como gays, não como homens ou mulheres, como no caso da Erika Hilton, que tem a genética de homem, se identifica como mulher e quer obrigar a todos que o chamem como mulher pelo nome que ela escolheu, inclusive nome estrangeiro. Então é importante que esse movimento, porque tem muitos gays conservadores também, se confrontem essas pessoas para falar, peraí, né? Que a gente não quer ser homem, não quer ser mulher, né? A gente quer ser o que a gente é. E pronto, então é uma propaganda eleitoral claríssima, né, que espero que o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral atue em face da Erika Hilton, até para provar que eles não estão subservientes à Erika Hilton, como normalmente acontece, qualquer caso que ela vai, ela fala, acionei o MP e depois aparece lá, o MP realmente deu andamento a uma notícia crime protocolada pela Erika Hilton, porque errou o pronome, chamou de A ou B, né, tirou sarro, enfim, sendo que ela é uma pessoa, insisto, agressiva e autoritária.